coletiva. Hoje nós recebemos o prefeito eleito de Paulínia, Du Caselato, do PSDB. Du, seja muito bem-vindo à entrevista coletiva. Eu que agradeço, Marcos, mais uma vez poder estar aqui. Muito obrigado. Completando a bancada, para quem eu já vou passar a palavra, sempre ela, Rose Guglielminetti. Seja bem-vinda, Rose. Tá vendo? Vai, Deus castiga, viu? Oi, gente. Bom, o prefeito está numa situação muito mais confortável do que da outra vez que ele veio aqui, né? Porque ainda era candidato. Bom, vamos começar. Prefeito, o senhor foi eleito, né, no último domingo. Havia uma disputa muito intensa com a Nani Moura, que tinha o apoio do ex-prefeito Edson Moura, e a gente até chama de clã dos Moura. Como foi derrotar a Nani Moura, sendo que o prefeito, nos últimos anos, ele conseguiu eleger todas as pessoas que ele apoiou ali em Paulínia? Rose, a disputa sempre é difícil, né? Seja com o Moura, seja com qualquer outro candidato, mas sempre é gratificante ser vitorioso, seja de quem for, né? Disputando as eleições aí, seja quem for, os candidatos aí, sempre é gratificante ser. Agora, Paulínia, ganhar. Ela é dividida, a gente percebeu isso na eleição, eu já passo para você, Marcos, não vou ficar perguntando o tempo todo, não. Paulínia, ela é dividida por muitos grupos políticos, tivemos lá 12 candidatos e houve 9 candidatos e uma disputa muito grande. O senhor vai começar um novo governo, o senhor vai ter aí quase 13 meses, 14 meses para poder administrar Paulínia. Haverá uma composição com esses candidatos que disputaram a prefeitura? Poderá vir para o seu governo? Ou tem candidatos que não têm diálogo de jeito maneira? Não, na verdade, eu pretendo seguir com o pessoal que me apoiou, com o grupo político meu. Não tenho intenção de fazer essa composição, não. O senhor foi vereador, até estava, né, no atual mandato, e ocupou também o cargo de prefeito por 75 dias, e aí no final do ano passado. Como que o senhor analisa, dentre os seus acertos e os seus erros nesses 75 dias, qual experiência o senhor tomou e o que vai fazer de diferente, o que serviram, né, para que serviram esses 75 dias para agora esse mandato de um ano? Com certeza, Marcos, tudo vem para a gente crescer, né? Quando saí como gestor da Câmara Municipal foi um aprendizado, e aí os 76 dias como prefeito também foi bastante aprendizado. Não me arrependo de nada do que fiz, tenho certeza que mais acertei do que errei e pretendo administrar exatamente como fiz nos 76 dias. Outra questão também, quando o senhor sentar ali na cadeira de prefeito, qual vai ser a sua primeira ação? A primeira ação é a questão da saúde, que hoje a saúde encontra-se lá bem precária. Nós precisamos, com urgência, fazer mutirão, onde sanar esse tempo de espera aí. Nós estamos passando lá hoje, em média, 5 meses para uma consulta, 8 meses para um exame, 6, 8 meses para um exame. São mais de 2.000 cirurgias que estão agendadas, esperando a oportunidade de ser feita há quase 2 anos. Agora, vamos dissecar um pouquinho aqui a área da saúde, que é a área que realmente é o maior problema de Paulínia. Primeiro, o senhor tem ideia de qual é o orçamento e como que o senhor vai fazer o mutirão? Vai ser um mutirão com os funcionários da prefeitura ou o senhor vai contratar alguma organização social? Como que vai ser a gestão da saúde nesses 13 meses de governo do senhor? Com certeza, com os funcionários da prefeitura, a gente consegue equalizar se não zerar, pelo menos quase zerar essa fila, Rose. Uhum. E se for o caso de fazer parceria também, sem problema, a gente tem que trazer essa parceria para dentro da prefeitura para que supra essa questão aí essa necessidade. Agora, prefeito, a Paulínia, ela tem um contexto de muita corrupção, de muito roubo, de muitos contratos superfaturados. E a área de saúde, Paulínia está investindo quanto? 20% ou 25% na saúde? Está quase 25%. Quase 25% do orçamento, que é um orçamento de 1,5 bilhão para toda a cidade, né?
O senhor vai rever os contratos, porque assim, a fazer o mutirão, você vai conseguir resolver o problema na ponta, mas você precisa fazer, de repente, ver se tem algum contrato que está superfaturado, rever como que vai ser essa gestão dos contratos e das licitações que foram feitas. Vai ter um pente fino, não vai ter? O que o senhor pretende fazer? Exatamente, Rose. Foi exatamente o que fiz quando entrei também como prefeito na época. Existiam alguns contratos que eram equalizados, que dava para aproveitar. Nós demos sequência e muitos que tivemos que parar e retomar do zero aí a contratação, a licitação, enfim. E deixei vários lá também já licitado para finalização de assinatura de contratos, enfim. Precisa ver, precisa equalizar o que tem lá, o que dá para aproveitar, vamos aproveitar, e o que não dá, aí retomar. Se o senhor tiver algum contrato que está superfaturado, mas que isso possa significar o desabastecimento para a população, o senhor prefere suspender o contrato e explicar que vai paralisar o serviço por um tempo porque o senhor tem que recontratar e fazer uma nova licitação, ou o senhor vai tentar renegociar com a empresa? Sim, acho que ou tentar renegociar ou tem que retomar, né, Rose? Porque hoje o prefeito aí assinando qualquer contrato superfaturado, qualquer contrato, futuramente vai responder. Então não é o meu perfil, não penso em fazer isso, não. O que o senhor se difere dos prefeitos anteriores? E eu estou falando na questão de honestidade mesmo, porque na segunda-feira nós estávamos no Bastidor, que é um programa aqui da Bastidores do Poder, da Band, e um dos comentários que nós fizemos, né, foi exatamente isso, que por enquanto o senhor não tem ainda nenhuma denúncia que chegou a nós sobre corrupção, mas que não dá para a gente manter essa palavra, já que o senhor vai administrar a cidade pelos próximos meses, né? O senhor tem medo de sair preso da prefeitura, ou nós nunca vamos ver essa cena porque o senhor vai primar pela honestidade? Pode dar risada. 7 anos de vida pública. Fui, como já disse, fui gestor da Câmara Municipal. Também fiquei 70 e poucos dias aí como prefeito. Contratos que tinham sido superfaturados, nós chamamos o dono da empresa, equalizamos, abaixei. Inclusive, o prefeito atual e o prefeito anterior a mim já respondem processos desse contrato que eu equalizei, que consegui um desconto. E com certeza, Rose, você não vai ver da minha pessoa não na televisão preso ou por corrupção ou por qualquer outra coisa. Não. Ô, prefeito, a gente teve nessa semana uma determinação da Justiça, né, para que o Hospital Municipal retome as cirurgias eletivas. Como que o senhor vai cuidar, com que atenção o senhor vai olhar para esse Hospital Municipal e o que pode ser feito? E existe dinheiro para colocar em ordem, fazer essas cirurgias eletivas, retomar essas cirurgias eletivas? Com certeza tem. Dinheiro tem, sim. A gente precisa procurar o Ministério Público, ver o porquê essa situação e com certeza dá para fazer, dá para comprar, dá para tocar isso, sim. Nós temos lá, como eu disse para vocês, acho que na outra entrevista aí, tinha dinheiro no cofre quando eu saí de lá, mais 136 milhões. Não sei se hoje está, porque nós estamos aí, o pessoal que está lá não está nem alimentando o portal da transparência, mas enfim, é impossível não dar para tocar. Tem condição. O senhor falou da atual gestão, né? Como que está essa transição, esse período de transição? O senhor já conversou com o atual prefeito, o Loira? Tem algum plano, algum projeto para fazer essa transição, mesmo sendo, né, um espaço curto de tempo? Na verdade, Marcos, a obrigação é dele, né, nos procurar e tentar marcar aí, equalizar um local, um espaço dentro da prefeitura para que ele faça a transição com a gente. Como eu fiz quando houve aquela troca, a substituição minha para ele, eu deixei no próprio gabinete do prefeito, ficaram 3 pessoas lá, da terça-feira até sexta, passando todos os contratos, tudo que a gente tinha feito na época da minha gestão. Espero que ele faça o mesmo, estou aguardando, fazem 3 dias só apenas das eleições, acredito ainda que vai acontecer. Bom, nós falamos de saúde, tenho outras perguntas na área de política, mas vamos ficar aqui na gestão, para a gente, depois no outro bloco a gente vai para a política. Depois da saúde, quais são as outras áreas que o senhor acha que Paulínia precisa de investimento, de um olhar
mais sério do prefeito, até porque o senhor não vai ter muito tempo, né, para poder fazer muita coisa pensando nesse curto espaço de tempo Sim. que o senhor teria para arrumar a casa. Nas eleições, hoje, nós soltamos lá um plano de governo, foi distribuído na cidade toda, um plano de governo bem enxuto, que eu acredito que dá para a gente concluir tudo que está lá. São várias áreas que tem necessidade, tem problema e Educação, com urgência. por exemplo, Educação, que a não gente tem está lá vaga em com a creche. fila, mais de 130 crianças na fila de espera para vaga, né, de creche. Nós já temos lá o programa PROEB. E fazer um chamamento público, atrair mais escolas para dentro do município, porque hoje não dá para a gente fazer escola e contratar profissionais. Esse PROEB é aquela história de você comprar vaga em creches particulares. Exato, é que isso. até é um ataque do Ministério Público exigindo que a prefeitura fizesse essa contratação do PROEB. E aí fazer um chamamento público e trazer mais umas 5, 6 creches, aí, escolas, para que a gente supre essa vaga em creche. E aí o senhor acha que o senhor resolve o problema? Com certeza. E nas escolas, eu já Não faço, pode só ficar na completar de educação, é fundamental A escola fundamental também a gente vai implantar aí um projeto piloto para ensino integral nas escolas. Vai Que começar com quantas já escolas? existia lá e nós eu pretendo fazer isso de imediato também, apenas em uma escola para projeto piloto e depois expandir para as outras. Hoje, no Entrevista Coletiva, nós estamos conversando com o prefeito eleito de Paulínia, Duca Zelato, do PSDB. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta com mais Entrevista Coletiva. Não saia daí. Estamos de volta com a Entrevista Coletiva. Hoje recebendo o prefeito eleito de Paulínia, Duca Zelato, do PSDB. Prefeito, eu tenho uma pergunta em relação à licitação dos transportes, né? Em que pé que está? A gente teve uma confusão até na Justiça, né? Foi parar na Justiça, já era para ter saído há 1, 2 anos. E agora, como que o senhor vai lidar com essa questão do transporte coletivo na cidade? Marcos, quando também estive lá nos 76 dias como prefeito, a gente precisei fazer uma emergencial, porque a licitação já havia uma licitação semi-pronta, marcada para ser aberta no dia 12 de dezembro, mas não dava tempo hábil, aí nós não tínhamos tempo hábil, que o contrato emergencial estava vencendo no dia 12/11. Fiz outra emergencial, equalizando de 12 milhões e meio que estava sendo praticada por 8 milhões e meio, 4 milhões a menos, e aí startamos a licitação, mudamos alguma coisa porque estava direcionada para ela ser aberta no dia 22 de janeiro. E exatamente no dia 21 de janeiro veio a ordem judicial me afastando do cargo e colocando o então atual presidente da Câmara Municipal. Essa licitação tinha sido aprovada pelo Tribunal de Contas e a gente pretende retomar ela assim que chegar lá e startar essa licitação. Hoje deve estar sendo praticado uma emergencial, com certeza. Tá certo. Rose? Prefeito, em relação à composição... Não, antes da composição, vamos falar sobre o Diretório Estadual do PSDB, que te deu uma dor de cabeça danada. Só para quem está nos assistindo, um dia antes da tua convenção, o PSDB estadual fez uma intervenção no diretório local do PSDB, destituiu toda a comissão e o senhor conseguiu uma liminar na justiça e conseguiu se lograr candidato a prefeito e acabou sendo eleito. Como que vai ser esse relacionamento com a executiva estadual ou não vai ter nenhum relacionamento? Na verdade, o que houve, Rose, a intervenção era para trocar o atual presidente do partido por um outro presidente. É só a executiva que foi alterada, o diretório não foi alterado. O diretório todo do partido me apoiaram, inclusive nas convenções, na convenção. Mas o estadual tirou todo mundo, né? Eles destituíram todo mundo. Não, pelo menos... estadual destituiu a executiva do municipal. Tá, aí ficou o diretório. O diretório da a municipal executiva eram permaneceu. 7, é isso? Isso. 7, tá. Alguns dos 7, acho que foram substituídos 3 membros só da executiva. E o diretório da municipal sempre esteve com a gente, sempre esteve comigo. Inclusive, nós fomos para a convenção dentro do estatuto, cumprindo todo o estatuto, a regra do estatuto, onde fizemos a votação dos 27 membros do diretório, composto pelo diretório, são 27 membros, 22 foram a favor da minha convenção e votaram na minha convenção. Aí eles entraram com uma ação para que cancelasse a convenção.
como a gente tinha usado todo o estatuto, o critério do estatuto, a ordem judicial lá em Paulínia, né, acolheu que estava certo. Algum risco de algum adversário das eleições entrar com pedido de cassação do seu mandato sob a justificativa de que o diretório estadual fez essa intervenção? Porque no diretório eles sustentam que cidades com mais de 100 mil habitantes têm que ter autorização do diretório estadual para ser o candidato a prefeito. Mas é só uma questão jurídica, eu nem sei se existe. Não. É uma dúvida que eu tenho, porque como Paulínia, eles entram na justiça o tempo Por todo, tudo, né? então pode ser uma possibilidade. Deve Estou ser uma levantando. dúvida dos moradores, né? Essa questão judicial da convenção do partido foi exatamente da convenção do partido. Isso já foi superado, já teve a decisão favorável em Paulínia, já teve também em São Paulo favorável. Isso Já julgou o mérito ou já... não? Ou foi só liminar? Não, Acho mérito que não. ainda não. Tá. Uhum. Outra questão, agora o atual prefeito da cidade de Loura, ele retoma a posição, né, de presidente da Câmara. Como que vai ser a sua relação, não só com ele, né, na presidência da Câmara, como com os demais vereadores, para os seus projetos seguirem, né, terem andamento? O senhor tem maioria já na Câmara? Marcos, acredito que a gente não vai ter problema na Câmara Municipal, até mesmo nas eleições, na disputa aí das eleições suplementares, eu tive o apoio de 10 vereadores, aí dos 15 vereadores da Câmara Municipal, eu tive o apoio de 10 vereadores na minha eleição. Então, acredito que eu não vou ter problema na Câmara, não. Então, voltando, vamos lá. Falando de apoio, né? Como que vai ser o seu secretariado? A Paulínia tem 21 secretários. Eu estou com alguns nomes aqui, Marcão. Enquanto eu leio, você olha para a cara dele, quem está nos assistindo, vê a reação dele. Vamos ver se são esses nomes que eu recebi aqui. Bom, eu recebi o nome, tem até as secretarias, viu, prefeito? Olha, o senhor fala assim, sim ou não, ou fica no silêncio. Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Marcelo Lima Barcelos de Melo. Secretaria de Esportes, Ed Carlos de Jesus, Edinho. Negócios Jurídicos, Ademar Palma Júnior. Segurança Pública, Alexandre Eduardo da Silva. E aí me disseram que tem 2 nomes que esses são ventilados, nomes ventilados. Aí tem 2 nomes que são 100% certos, aí eu vou repetir, não sei se são algum desses. Balone e Marcelo Melo. Desses nomes, quem é? Marcelo, acho que você já eu já tinha falei? citado no Já Obras falei? aí. É verdade, o Marcelo. Então, veja, Rose, fala aí, prefeito, vamos lá. A questão dos secretariados, da governabilidade ali, da administração da governabilidade, a gente ainda está, acredito que dos 100% que eu coloquei nos meus 76 dias de governo como prefeito, eu acredito que 90% virão. Desses nomes que eu disse, quem que vem? Ainda a gente não conversou, eu ainda preciso sentar com eles ainda. Com quem o senhor já conversou? Só com a Meire Miller, que é a secretária da Educação. Olha como ele é esperto, ele está mais esperto que eu, ele está olhando meu papel. O Carlos Sampaio, né, o deputado federal, acabou te apoiando durante essa campanha. Até a gente falou sobre essa questão, né, do PSDB estadual. O Cauê Macris estava de um lado, o Carlos Sampaio de outro. E o senhor teve o apoio do Carlos Sampaio. Ele vai ter algum tipo de influência na escolha do secretariado, na composição do governo? Ou então o PSDB de Campinas vai ter alguma participação nessas escolhas? Veja, Marcos, eu não tive apoio de Carlos Sampaio, nem de Cauê Macris para as eleições suplementares. Na verdade, Cauê Macris, o senhor teve foi a oposição, né? Exatamente. Na verdade, o que eu tive mesmo foi o apoio do Diretório Municipal do PSDB de Paulínia. Então, não tem tratativa nenhuma com deputados, não existe essa questão aí do partido. O senhor vai reduzir o número de secretários, prefeito? Pretendo sim. Pretendo, na verdade, a intenção já desde quando eu tive também como prefeito é enxugar umas 3 ou 4 secretarias aí, mas está em estudo ainda, não posso me comprometer aqui se seria já nesse momento ou para o ano que vem. Nem quais secretarias? Não, por ainda enquanto não. Comissionados, o senhor vai diminuir? Quantos comissionados tem a Prefeitura de Paulínia? Comissionados, Rose, existia, quando eu tive lá também, nós tínhamos feito uma reforma administrativa de 387 cargos comissionados que existiam na Prefeitura. Nós tínhamos mandado uma reforma administrativa para a Câmara,
reduzindo de 387 para 183 funcionários públicos. Então não tem o que cargos mudar mais, é isso que o senhor está dizendo? Não acredito ainda que a gente, porque essa reforma foi derrubada na Câmara. Ah, foi derrubada. E aí acredito que a gente vai fazer uma nova reforma, até mesmo com um pouco menos de cargos, além do que ainda hoje reduzir em torno de 15% o valor do salário. Reduzir o salário dos servidores? Sim, dos cargos comissionados. Ah, dos cargos comissionados. Ah, tá. Nossa, eu falei, meu Deus, 15% dos comissionados valor. Não, dos cargos, dos salários. Quais são os salários médios lá dos comissionados? Você lembra? Em média, aí é R$5.000. 5 mil. E aí só diminuiria 15%. 15%. Quais Pois outras ações o senhor pensa para enxugar a máquina pública? Contratos, tem vários contratos lá que não tem necessidade. Aluguéis, a gente paga muito aluguel. Temos muitos prédios públicos que hoje precisaria restaurar, reforma, enfim, e se adaptar às instituições que precisa e entregar os prédios alugados. A cidade tem problema de déficit habitacional? Ou não tem esse problema? Não. Nossa, é um oásis, Paulínia, é isso que você está dizendo para nós. Tô brincando. Não tem, né? Assim, não tem nenhum projeto, por exemplo, de moradia. Paulínia tem... Déficit habitacional tem sim. Na verdade, há 2 anos atrás, nós estávamos com um pouco mais de acho que é 1.400. Mas teve casas populares lá que foram entregues e é que o crescimento lá é diário. É diário. É diário. Quando a gente falou de saúde, eu perguntar isso para o senhor, eu acabei me esquecendo. Existe um problema aqui na região de Campinas, que é a migração de pacientes, né, de uma cidade para outra. Porque como a gente está muito próximo da cidade, ele não consegue atendimento em Campinas, vai para Paulínia, não consegue em Paulínia, vem para Campinas, vai para Sumaré, Hortolândia. Então, todos os prefeitos, sem exceção de Campinas, Vinhedo, Valinhos, Paulínia, reclamam que eles acabam recebendo um contingente maior de pacientes porque não são atendidos no seu município de origem. Existe alguma política, a porta do SUS é aberta, nós sabemos disso. Existe alguma política que o senhor está pensando para poder reduzir esse número de pessoas que possam ser atendidas em Paulínia e que poderia estar tomando o lugar do atendimento do cidadão de Paulínia? Veja, Rose, hoje nós temos lá aproximadamente 107 mil habitantes e a pasta da saúde existe lá quase 300 mil pastas. Nossa. Além do que hoje nós não temos uma informatização na rede pública e o que a gente pensa aí de imediato também é fazer um censo para que equalize esses dados, né, essas pastas aí e deixar de atender as pessoas, não tem como deixar de atender, é obrigação do município, né, é obrigação do hospital atender, mas direcionar um pouco melhor aí o munícipe da cidade, o morador da cidade. Tá certo. Quer fazer pergunta? Pode ir. Posso continuar? Bom, Paulínia, ela se notabilizou, né, na área cultural, com teatro, com toda aquela questão grandiosa. E depois, a Hollywood era para ser, né? Aí tivemos as construções dos prédios, que acabaram alguns virando até elefantes brancos na cidade, né? Qual que é a tua política para a área cultural de Paulínia? Ô Rose, a área cultural aí de imediato a gente não tem ainda não pensamos ainda. O que eu quero priorizar é a área da segurança, é a área da mobilidade urbana, que está um caos também lá. Qual é o problema lá da mobilidade? Nós temos aí estacionamento, os bairros pro lado de lá da ponte, que é chamado, né, que é o bairro São José, João Aranha e adjacências lá. A falta da construção de uma ponte. A ponte que existia na cidade levava aí, o bairro era bem pequeno e o crescimento foi bastante. E hoje a necessidade de se construir uma ponte lá é primordial. Quantos milhões você acha que vai gastar? Não sei se... Se eu não me engano, o projeto aí, quando eu estive lá com o prefeito, era em torno de 50 milhões para se fazer a ponte. O projeto estava pronto, desde 2013 começou a se fazer um projeto, a terra já tinha sido desapropriada e paga pelo então prefeito anterior, os prefeitos anteriores, mas com essa alternância nenhum pegou e retomou. E quando eu tive como prefeito, eu retomei esse projeto que estava parado, precisando só responder para a CETESB, pagar o projeto que não tinha sido pago desde 2013, Meu Deus. mas a terra aonde vai se passar a ponte já estava desapropriada e paga. Então veja,
licitar, pagar o projeto, abrir licitação e Essa vai colocar ser uma a obra Isso prioritária. é prioridade, Aham. é prioridade. E garanto que, estando lá, em 3, 4 meses, a gente começa a construção da ponte. Prefeito, eu tenho uma pergunta um pouco provocativa. Esses projetos que o senhor está falando, eles conseguem ser realizados em 1 ano ou o senhor está prevendo aí 5 anos? Não, esse projeto da ponte exatamente, se eu não me engano, é em torno de 2 anos e 2 meses para ser concluído, e lógico, dependendo do tempo, né? Dependendo não se tem muita chuva ou enfim. Se nada atrapalhar, é questão de 2 anos e pouco. Mas o senhor já fazendo assume um cronograma, pensando em 5 anos, sim, em ser acho que tem reeleito? que fazer. Não. O que está dentro do meu plano de governo e as minhas propostas é para executar dentro de 1 ano e 4 meses. Tá certo. Mas fazer uma se última tiver a possibilidade de, o senhor pensa em ser candidato à reeleição Não, de candidato à 2020? reeleição, vamos esperar para o ano que vem. Isso não vem ainda. O que eu quero é mostrar para a cidade, para a população, que em 1 ano e 4 meses dá para se fazer muita coisa. Queria agradecer a presença do prefeito eleito de Paulínia, Du Caselato, do PSDB, aqui no Entrevista Coletiva. Muito obrigado, prefeito. Boa sorte nessa nova empreitada. Obrigado, eu que agradeço a você, Marcos, a Rose, por mais uma vez estar aqui. Valeu, Rose. Até semana que vem. Até, gente. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. E a você de casa, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. Tchau, tchau.